humano de 5 anos ofereceu generosamente seu cobertor a 2 gêmeos alienígenas que estavam congelando. O que aconteceu a seguir foi nada menos que extraordinário. Enquanto a cidade de Nives ardia sob o brilho sinistro de luas gêmeas, suas antigas e magníficas torres agora se erguiam como dentes irregulares contra o céu escurecido. Os bombardeios aéreos transformaram a outrora orgulhosa capital de Lirídia em um labirinto assombroso de destroços e desespero. Em meio a essa paisagem apocalíptica, Noravos avançava, sua pele azul celeste atenuada pela cinza e pelo medo, enquanto seu cabelo branco pendia em mechas emaranhadas ao redor de seu rosto. Lady Voss, precisamos voltar para o abrigo, insistiu o comandante Krell, sua figura imponente ofuscando a dela enquanto ele examinava o horizonte com os olhos semicerrados. As forças humanas estão avançando do quadrante sul. Meus filhos estão por aí em algum lugar, disse Honora, sua voz melódica tremendo de emoção. Eu não os abandonarei. Os 4 guardas liridianos trocaram olhares ansiosos. Sua inquietação era palpável. Eles estavam procurando há horas, vasculhando distritos que se tornavam cada vez mais perigosos à medida que o conflito entre humanos e liridianos se intensificava. O que começou como um simples mal-entendido diplomático há 3 anos, agora se transformou em uma guerra em grande escala, com Neves emergindo como o mais novo campo de batalha. As ordens dos ministros do conselho são claras, comentou outro guarda, sua mão firmemente segurando seu fuzil de pulso. Sua segurança é de extrema importância, especialmente considerando o papel de seu marido. Nos grandes olhos azuis de Norav, uma centelha se acendeu. Meu marido é um comandante caído, ela disse com a voz carregada de emoção. Ele foi morto no próprio bombardeio que me afastou de meus filhos. A voz dela adquiriu um tom de aço. Não estou mais pedindo sua permissão. Ou me ajude, ou me deixe procurar sozinha. O comandante soltou um suspiro cansado antes de acenar com a cabeça em concordância. Certo, continuaremos por mais 1 hora, mas depois precisamos voltar para o bunker de emergência. Eles se aventuraram mais fundo nas ruínas desoladas da cidade. As pesadas botas do guarda estalavam ominosamente sobre os cacos de vidro quebrado e o concreto em ruínas, enquanto o coração de Nora disparava a cada minuto que passava. Seus gêmeos, com apenas 6 meses de idade, estavam sob os cuidados da enfermeira quando o ataque ocorreu. O corpo sem vida da enfermeira estava enterrado sob os destroços de sua casa, mas os bebês não estavam em lugar nenhum. Enquanto isso, a apenas 5 quarteirões de distância, Milo se pressionava contra uma parede em ruínas em um beco estreito, seu pequeno corpo tremendo apesar do calor da noite. Com apenas 5 anos, ele já se tornara um mestre da sobrevivência nas ruas implacáveis de Neves. Órfão após os primeiros colonos humanos serem executados como espiões, ele rapidamente se adaptou à sua dura realidade. Aprendeu as habilidades de vasculhar, se esconder e se mover silenciosamente pela cidade alienígena, navegando seus perigos com o instinto de um sobrevivente experiente nas ruas. Seu cabelo loiro sujo caía sobre os olhos enquanto ele mastigava um pedaço de proteína sintética que havia encontrado em um lixo militar. A luta havia se intensificado recentemente, obrigando-o a deixar para trás seus esconderijos habituais. Esta nova área parecia estranha, mas era mais tranquila do que os setores onde as tropas humanas estavam avançando. De repente, um suave e trinado grito cortou o silêncio, chamando a atenção de Milo. Ele congelou, com a barra de proteína suspensa na metade do caminho até a boca. O som ecoou novamente, embora não fosse exatamente humano. Era inconfundivelmente o grito de algo jovem e em apuros. Com um senso de cautela, ele se aproximou da fonte do som, seus sentidos aguçados para qualquer armadilha potencial. Escondido atrás de uma pilha de destroços, aninhado em uma depressão rasa, ele descobriu 2 pequenos e vívidos infantes. Sua pele azul céu irradiava um suave brilho na escuridão, adornada com as distintas manchas pálidas típicas de sua espécie. Olhos grandes e azuis, brilhando com lágrimas, olhavam para ele. A criança estava envolta em um único cobertor fino que oferecia pouca proteção contra o frio cortante da noite. Milo hesitou, seu coração acelerado. Os luridianos eram o inimigo seu inimigo. Aquele povo havia tirado seus pais dele e forçado os humanos a se esconderem.
acendendo uma resistência feroz. Mas esses não eram soldados, eram bebês, provavelmente não mais velhos do que 6 meses, deixados para trás na turbulência da guerra. Sem hesitar, Milo deixou de lado sua posse mais preciosa, uma capa marrom esfarrapada que ele havia resgatado de um refugiado caído. Era grande demais para ele, mas irradiava calor e tinha sido sua tábua de salvação em inúmeras noites frias. Com cuidado terno, ele o enrolou em torno dos bebês alienígenas, segurando-o firmemente em suas formas delicadas. "Está tudo bem", ele sussurrou suavemente. Ele sussurrou suavemente, embora não tivesse certeza se eles poderiam compreender suas palavras. "Eu ficarei com você." À medida que o ar da noite se tornava mais frio, Milo se acomodou ao lado dos gêmeos, ajustando frequentemente sua capa para mantê-los aquecidos e protegidos. Sempre que eles se mexiam inquietos, ele suavemente cantava trechos de canções de ninar, que dançavam apenas fora do alcance de sua memória. Eventualmente, eles sucumbiram ao sono, suas pequenas mãos segurando o tecido de seu presente. Mas Milo permaneceu acordado, vigilante. Seu rosto jovem exibia uma determinação que desmentia sua idade. Aqueles pequenos dependiam dele. Pela primeira vez em o que parecia uma eternidade, ele sentiu um renovado senso de propósito. Quando a aurora rompeu sobre a paisagem, lançou um brilho laranja intenso sobre as ruínas, iluminando os vestígios de um mundo outrora vibrante. Ao longe, o som dos motores aumentava, o pesado estrondo das máquinas abrindo caminho pelas ruas cobertas de destroços. Milo se tensionou, preparado para escapar, mas os bebês começaram a se agitar, seus gritos aumentando em urgência. De repente, na esquina, 4 guardas liridianos armados apareceram em motos flutuantes, flanqueando uma figura feminina esbelta que desceu graciosamente antes que os veículos tivessem parado completamente. Seu cabelo branco fluía atrás dela como um estandarte de seda, enquanto ela corria em direção aos gritos angustiosos dos bebês, impulsionada por um instinto maternal que não conhecia limites. Quando ela finalmente avistou Milo sentado ao lado de seus filhos, um Noravus parou abruptamente, congelado no lugar. O pequeno garoto humano, sujo e claramente meio faminto, não havia prejudicado seus bebês. Em vez disso, ele os envolveu carinhosamente em sua própria capa e permaneceu ao lado deles durante toda a noite. Milo olhou para a mulher liridiana, absorvendo sua aparência desleixada e a esperança crua brilhando em seus olhos. Com cuidado deliberado, ele se levantou, segurando os bebês envoltos em seus braços. Ele se moveu em direção a ela cautelosamente, plenamente ciente dos guardas apontando suas armas em sua direção. "Acredito que isso pertence a você", ele disse suavemente, estendendo o precioso pacote em direção a ela. Uma Norave se ajoelhou, suas mãos trêmulas, segurando seus filhos perto. Lágrimas desceram por suas bochechas enquanto ela os apertava contra o peito, sussurrando palavras de amor em sua língua nativa. Enquanto isso, Milo estava perto, sentindo-se deslocado e ciente de suas roupas esfarrapadas e do rosto sujo de terra. Após um breve momento de hesitação, ele estendeu a mão e cuidadosamente prendeu uma borda solta de sua capa em torno de um dos bebês. "Você pode ficar com isso", ele disse, sua voz suave, mas firme. "Eles precisam mais do que eu." Os guardas ficaram em silêncio atônito enquanto testemunhavam uma cena notável se desenrolar diante deles. Uma criança humana, um membro da própria espécie que lhes haviam ensinado a desprezar e temer, demonstrou uma compaixão profunda que lançava seus próprios preconceitos em um contraste gritante. Um por um, eles olharam para cima, realmente vendo o menino pela primeira vez. Ali estava uma criança humana, sozinha no meio de uma zona de guerra, dando generosamente seu único meio de proteção para confortar os bebês de seus inimigos. "Qual é o seu nome?" ela perguntou suavemente. "Milo", ele respondeu, seus olhos encontrando os dela com um toque de cautela. "Milo", ela repetiu, o nome desconhecido saindo de sua boca de forma estranha. "Obrigado por salvar meus filhos." Ele deu de ombros, sentindo-se incomodado com o peso da gratidão dela. A noite passada estava amargamente fria.
Enquanto Enora olhava para aquela pequena e corajosa alma diante dela, sentiu uma mudança profunda dentro de si. Uma desconstrução de certezas que nunca ousara questionar. Naquele momento, a guerra, alimentada pelo medo e pela incompreensão, de repente parecia absurda quando confrontada com atos tão simples de bondade. "Onde estão seus pais, Milo?" ela perguntou suavemente. Seu olhar caiu ao chão, sem vida desde que os combates começaram. O coração de Enora se apertou ao olhar para seus gêmeos e em seguida de volta para o menino órfão que os havia salvado bravamente. Em seu rosto esguio, ela vislumbrou não apenas o futuro de seus filhos, mas também o destino de ambos os seus povos. "Você gostaria de vir comigo?" ela perguntou, as palavras surpreendendo até a si mesma. "Você estará segura, terá comida e abrigo." Os guardas se moveram desconfortavelmente, mas nenhum deles se atreveu a expressar suas objeções. Eles acabaram de testemunhar algo profundo, uma experiência que desafiou tudo o que acreditavam sobre a humanidade. Milo estava ali, preso em um momento de hesitação, enquanto anos de instinto de sobrevivência colidiam com uma sensação avassaladora de solidão desesperada. Finalmente, ele deu um leve aceno, um gesto quase imperceptível. O rosto de Enora se iluminou com seu primeiro sorriso genuíno em dias. "Então vamos para casa, Milo", ela disse calorosamente. Enquanto subiam nas motos flutuantes, o menor dos guardas cuidadosamente levantou Milo para seu veículo, surpreendendo a todos com sua inesperada gentileza ao lidar com a jovem criança humana. O menino agarrou-se firmemente à armadura do guarda enquanto eles corriam pela cidade devastada, fugindo das linhas de frente que se aproximavam e indo em direção a um futuro incerto que, de alguma forma, parecia mais esperançoso do que havia se sentido apenas algumas horas antes. Debaixo do antigo edifício do Conselho Liridian, o abrigo de emergência pulsava com uma tensão palpável, cheio de energia frenética e ansiedade. No vasto espaço ecoante, centenas de cidadãos deslocados se reuniam, formando unidades familiares separadas por telas de privacidade improvisadas. O pessoal médico navegava pela multidão, atendendo os feridos com cuidado, enquanto as equipes de distribuição se moviam com eficiência sombria, entregando rações àqueles que precisavam. Quando Enora entrou na sala com Milo e seus gêmeos, a conversa animada gradualmente se transformou em um silêncio inquieto. Cada rosto de pele azul se virou em sua direção, as expressões mudando de curiosidade para descrença e, finalmente, para indignação ao perceber a visão da criança humana caminhando ao lado dela. "Lady Voss", uma voz autoritária ecoou. O conselheiro Dret, seu elaborado uniforme militar impecável mesmo em meio ao tumulto, aproximou-se deles com propósito. "Qual é o significado disso?" O comandante Krell, instintivamente, deu um passo à frente, posicionando-se de forma protetora na frente dela. O menino humano resgatou os filhos do ministro, conselheiro. Os olhos de Dret se estreitaram, as manchas pálidas em sua testa escurecendo com descontentamento. "E por isso, você traz um inimigo para nosso santuário?" Ele questionou de forma incisiva. "Ele é apenas uma criança", Enora respondeu, sua voz firme, mas suave. "Uma criança que mostrou mais compaixão do que muitos adultos que conheço." O conselheiro se inclinou, baixando a voz para um sussurro conspiratório. "O corpo do seu marido mal esfriou, e você já introduz um humano em nosso meio? Você se esqueceu de quem tirou a vida dele?" Os olhos de Enora brilharam com desafio. "Foram extremistas que mataram meu marido, conselheiro, não crianças." Ela descansou suavemente uma mão protetora no ombro de Milo. "Este menino fica comigo", declarou firmemente. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão, curiosidade e preocupação se misturando no ar. Milo, instintivamente, se inclinou mais perto de Enora, seu pequeno rosto cuidadosamente composto, mas seus olhos piscavam ansiosamente ao redor da sala, absorvendo cada detalhe. Ele havia aprendido cedo que demonstrar medo frequentemente atraía crueldade. "O conselheiro ouvirá sobre isso", Dret avisou, antes de girar abruptamente e se afastar. Ao sair, uma mulher liridiana mais velha se aproximou dele, seu rosto marcado pela preocupação. "Enora, minha querida, seus aposentos estão todos prontos.
disse a matrona calorosamente. Permita-me ajudá-la com os pequenos. Obrigada, matrona Lick, respondeu Enora com profunda gratidão. Ela gentilmente entregou um dos gêmeos à matrona, enquanto embalava carinhosamente o outro contra o peito. Conheça Milo. Ele ficará conosco. Os olhos da matrona Lick se arregalaram ligeiramente com a notícia, mas ela assentiu em silêncio, não oferecendo mais comentários. Enquanto caminhava pelo abrigo, Milo não conseguia se livrar da sensação de estar cercado pelo peso de inúmeras escadas desconhecidas. Alguns eram curiosos, outros hostis, e alguns, especialmente entre os mais jovens liridianos, demonstraram uma surpreendente bondade. Seus alojamentos designados eram modestos, mas privados, consistindo em um único cômodo que abrigava uma plataforma de dormir, um cubículo de sanitação e uma área compacta para a preparação de alimentos. A matrona Lick cuidadosamente acomodou os gêmeos em um berço improvisado feito de caixas de armazenamento e roupas de cama macias. Ao olhar para os pequenos, percebeu que eles precisavam ser alimentados. E este jovem, ela notou, certamente poderia usar um banho e roupas limpas. Ela fez um gesto em direção a Milo, que estava parado de forma desajeitada perto da porta. Eu não preciso, Milo começou a dizer, mas Enora o interrompeu gentilmente. Sim, você precisa. E você também precisa de comida. Ela lhe ofereceu um sorriso caloroso. Está perfeitamente bem aceitar ajuda às vezes, Milo. Depois que a matrona Lick saiu, prometendo voltar com suprimentos, Enora se viu sentada na beirada da plataforma de dormir, uma onda inesperada de exaustão a dominando. Os gêmeos tinham adormecido, seus pequenos peitos subindo e descendo em perfeita harmonia. Você pode sentar aqui, disse ela a Milo, acariciando gentilmente o espaço ao seu lado. Ele hesitou por um momento, então, cautelosamente, se acomodou na beirada da plataforma, mantendo uma distância cuidadosa entre eles. Sinto muito pelo conselheiro, Enora acrescentou, sua voz suavizando. Nem todos compartilham sua perspectiva. Milo deu de ombros, reconhecendo a verdade em suas palavras. As pessoas tendem a se afastar do que não entendem. Enora olhou para ele, sua surpresa evidente. Essa é uma observação notavelmente madura, ela comentou. Uma sombra passou pelo seu rosto enquanto ele respondeu. Meu pai costumava dizer isso. Antes que as execuções acontecessem, Enora fez seu caminho através do caos. Os primeiros dias do conflito foram marcados por graves erros de ambos os lados. Sinto muito pelos seus pais, Milo, ela disse suavemente. Ele acenou com a cabeça, com o olhar fixo no chão, perdido em seus pensamentos. Seu marido também morreu? Ela perguntou com a voz mal acima de um sussurro. Sim, durante o bombardeio há 3 dias, a voz de Enora vacilou. Ele era um ministro do governo luridiano, trabalhando diligentemente em uma proposta de paz quando sua vida foi tragicamente interrompida. Os humanos o mataram? Milo perguntou, seu tom direto e inflexível. Enora hesitou, a incerteza piscando em seus olhos. O ataque havia sido atribuído a um grupo extremista humano, mas ela não conseguia se convencer de que todos os humanos eram culpados. Assim como ela esperava que Milo não responsabilizasse todos os luridianos pela tragédia que atingiu sua família. Antes que Milo pudesse articular seus pensamentos, a matrona Lick reapareceu, acompanhada por uma jovem assistente. Eles trouxeram roupas novas, comida e suprimentos para banho. A matrona colocou gentilmente um pacote de roupas e explicou. Estas são para a criança humana. Pertenceram ao meu neto. Ele é um pouco maior, mas podemos fazer ajustes. A jovem se aproximou de Milo, sua curiosidade evidente em seus olhos. Nunca estive tão perto de um humano antes. Ela confessou, sua voz carregando uma qualidade melódica. Sua pele parece tão diferente. Ela instintivamente estendeu a mão para tocar seu rosto, mas hesitou, percebendo-se a tempo. Milo a observou, cativado por sua pele azul céu e pelos intrincados padrões de azul mais claro que dançavam em suas bochechas. Talia estava em treinamento como aprendiz de medicina. A matrona Lick havia explicado que ela poderia ajudar o menino com seu banho enquanto você cuidava dos gêmeos. A nora lançou um rápido olhar para Milo, buscando sua aprovação. Isso seria aceitável?
Ele acenou com a cabeça, embora com alguma hesitação. A vida nas ruas lhe ensinou que a limpeza era um luxo raro, mas ele também entendia que, às vezes, permitir que os outros cuidassem dele era essencial para conquistar a confiança deles. Enquanto Talia guiava Milo em direção ao cubículo de saneamento, a nora encontrou um momento para se acomodar com seus gêmeos. Seu olhar seguiu o menino humano, e ela não pôde deixar de se impressionar com sua resiliência e a dignidade silenciosa que ele exibia, mesmo diante de suas circunstâncias desafiadoras. Após um banho revigorante e vestido com a indumentária loridiana sob medida, Milo parecia completamente transformado. Seu cabelo loiro, finalmente limpo após meses de descuido, brilhava à luz como fios de ouro pálido. As vestes loridianas, uma túnica simples e leggings em um cinza suave, caíam soltas sobre seu corpo esguio, mas a matrona Lick as prendeu e dobrou habilidosamente para garantir um ajuste perfeito. Muito melhor, disse a nora com aprovação enquanto desfrutavam de uma refeição simples, de cubos de proteína e pasta de frutas juntas. Amanhã, vamos garantir que você tenha uma comida de verdade. Milo olhou para cima a partir de seu prato, que ele estava saboreando com uma contenção deliberada, embora sua fome fosse claramente evidente. Por que você está me ajudando? A nora ponderou profundamente a questão. Era simples, mas profunda. Porque você veio em auxílio dos meus filhos quando não tinha obrigação de fazê-lo. Porque você escolheu a bondade em um mundo onde muitos teriam fechado os olhos ou agido com crueldade. Ela levou um momento para refletir, seus pensamentos girando em torno do peso de suas palavras. E eu acredito que meu marido teria querido que eu fizesse isso. Naquela noite, enquanto Milo dormia encolhido aos pés da plataforma, recusando o lugar mais confortável que a nora havia oferecido, ela mantinha um olhar atento sobre sua nova e incomum família. Na suave e tênue luz das lanternas de emergência, a nora estava resoluta, seu coração pesado com o peso da perda. 2 bebês loridianos e uma criança humana, cada um órfão à sua maneira trágica pelo mesmo conflito implacável, haviam se reunido neste momento de desespero. Com um voto silencioso sussurrado à memória de seu falecido marido, a nora prometeu honrá-lo protegendo essa família inesperada que haviam criado em meio ao caos. E talvez naquele momento, ele desse um pequeno passo em direção à paz que buscava em vida. 3 dias depois que Milo chegou ao abrigo, a nora recebeu uma convocação para a sede temporária do conselho. Ela confiou os gêmeos aos cuidados da matrona Lick, mas após um breve momento de hesitação, decidiu levar Milo junto. Ela não conseguia se livrar da sensação de desconforto ao deixá-lo sozinho entre os loridianos, que ainda viam os humanos com um olhar desconfiado. Fique perto, ela sussurrou enquanto navegavam pelos corredores movimentados. Milo acenou com a cabeça, seus olhos afiados e vigilantes, escaneando instintivamente em busca de saídas e perigos potenciais, como uma criança esperta da rua que aprendeu a sobreviver em condições difíceis. A câmara do conselho improvisada os aguardava, uma sala de armazenamento reformulada que carregava o peso de sua reunião. As paredes, antes utilitárias, agora adornadas com os estandartes cerimoniais da governança loridiana, criavam um contraste marcante. 5 membros do conselho estavam sentados atrás de uma longa mesa, suas vestes formais se destacando contra o fundo industrial. No centro dessa assembleia estava o alto conselheiro, Pax. Seu rosto marcado pelo tempo trazia os sinais de um século de sabedoria. Lady Voss, ele cumprimentou, sua voz profunda ecoando pela câmara. Seu olhar então se voltou para Milo. E este deve ser o menino humano de quem ouvimos tanto. No fundo da sala, o conselheiro Drith fez um som de desdém. Isso é bastante incomum, trazê-lo aqui, a nora afirmou com uma determinação inabalável. O menino fica comigo. Esse foi nosso acordo. O alto conselheiro levantou uma mão tranquilizadora, tentando aliviar a tensão. Ninguém está sugerindo separação, Lady Voss. Ele a tranquilizou. É precisamente por isso que a convocamos aqui. Ele se inclinou mais perto, sua voz cheia de intensidade. Sua história transcendeu estas paredes, espalhando-se longe e amplamente.
Uma criança humana resgatando bebês loridianos. É uma história que cativou corações e mentes de ambos os lados. Nesse momento, uma conselheira feminina adornada com intrincados ornamentos de cabelo prateado interveio, sua curiosidade despertada. O embaixador Thorne, do Corpo Diplomático Humano, entrou em contato para solicitar uma reunião. Ele acredita que sua situação poderia fornecer uma base crucial para novas negociações de paz. Anora sentiu seu coração acelerar ao pensar nisso. Isso era algo que seu marido teria apoiado de todo o coração. Seu marido era ingênuo. Dreth disparou, sua voz impregnada de desdém. Esses humanos não podem ser confiáveis. Eles o mataram. Extremistas o assassinaram. Anora interveio, seu tom firme enquanto ecoava suas palavras para Milo. Assim como os extremistas loridianos cometeram atrocidades indescritíveis contra os humanos. Milo se moveu ao lado dela, e Anora instintivamente colocou uma mão protetora em seu ombro. Os altos conselheiros os observavam com grande interesse, suas expressões pensativas. Era claro que a presença do menino nas próximas conversas seria essencial. Sua participação teria um peso simbólico significativo. Usar uma criança como um adereço político. Anora franziu a testa ao pensar nisso. Foi desanimador ver um ato de compaixão de uma criança sendo usado como um lembrete de nossos valores compartilhados pela conselheira. No entanto, ela continuou, enfatizando que as próximas conversas ocorreriam em uma zona neutra, protegida por protocolos de segurança abrangentes. Anora olhou para baixo, para Milo, com o coração pesado de preocupação. O que você acha? Você realmente não precisa passar por isso. Milo hesitou, seu rosto jovem marcado pela seriedade enquanto contemplava suas palavras. Isso ajudará a parar a luta? Anora encontrou seu olhar, sua voz firme e sincera. Pode ser. Com um aceno determinado, Milo respondeu. Então, eu farei isso. A coragem silenciosa em sua resposta silenciou a sala, deixando até mesmo Dreth momentaneamente surpreso. Muito bem. Ele concedeu. Os pacotes do alto conselheiro acenaram em concordância. A reunião está marcada para amanhã. Vamos providenciar uma escolta. Ao saírem da câmara, Anora foi envolvida por um turbilhão de esperança e apreensão. Por aquilo que pareceu uma eternidade, a paz parecia um sonho inatingível. Mas agora, um lampejo de esperança surgiu. Uma pequena chance, provocada por um simples ato de bondade. Enquanto voltavam para seus aposentos, uma figura apareceu de repente diante deles. Era o comandante Krell, seu rosto marcado pela preocupação, sinalizando que algo estava errado. Lady Voss, posso ter uma palavra em particular? Seu olhar se desviou de forma significativa em direção a Milo. Qualquer coisa que você deseje discutir pode ser compartilhada na frente de Milo, interveio Anora. Krell fez uma pausa por um momento, pesando suas opções, antes de baixar a voz. Houve algumas conversas entre a facção purista. Eles estavam longe de estar satisfeitos com as negociações de paz, e seu descontentamento era palpável enquanto ele gesticulava em direção a Milo. Os puristas, um grupo radical dissidente da facção Lyridian, tinham uma crença firme na superioridade genética e se opunham veementemente a qualquer forma de cooperação com os humanos. À medida que a guerra se desenrolava, eles foram ganhando influência de forma constante, prosperando com o medo e o ódio que os cercavam. Eles fizeram alguma ameaça específica? Anora perguntou, puxando instintivamente Milo para mais perto de seu lado. Nada concreto, veio a resposta. No entanto, dobrei sua equipe de segurança e recomendo fortemente que você permaneça em seus aposentos até a reunião. Anora acenou com a cabeça, grata pelo aviso dele. Enquanto caminhavam pelo corredor, ela sentiu o olhar de Milo fixo em seu rosto. Você está com medo? Ele perguntou, sua habitual sinceridade transparecendo. Cautelosa, ela respondeu, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Há uma distinção a ser feita. Ao retornarem aos seus aposentos, descobriram Talia imersa em brincadeiras com os gêmeos. A jovem aprendiz de medicina havia desenvolvido uma fascinação particular por Milo, cativada pelas complexidades da fisiologia e cultura humanas. Toda vez que se encontravam,
Talia sobrecarregava Milo com uma enxurrada de perguntas, e a cada encontro, ele respondia com crescente confiança. Como os humanos demonstram afeto? Ela perguntou uma noite enquanto ajudava a Nora a preparar a refeição. Os liridianos tocam suas testas e compartilham a respiração, explicou Milo, revelando um vislumbre de sua própria cultura. Ela se inclinou mais perto de um dos gêmeos, suas testas quase se tocando enquanto ela exalava suavemente. É assim que os humanos demonstram afeto, explicou Milo. Eles se abraçam e às vezes se beijam. Ele fez uma careta de desgosto ao pensar na última opção. Beijar? Talia inclinou a cabeça curiosa. O que isso significa? Ela perguntou intrigada. Milo respondeu pressionando os lábios juntos e fazendo uma careta de forma brincalhona, o que fez Talia explodir em risadas. Isso parece muito íntimo, ela comentou, com os olhos arregalados de admiração. Ela se lembrou de que entre os liridianos, pressionar os lábios era reservado exclusivamente para rituais de acasalamento. A Nora limpou a garganta, lançando um olhar afiado para Talia. As bochechas da aprendiz ficaram de um tom mais profundo de azul, ao reconhecer que havia ultrapassado um limite. Sinto muito, murmurou, embora seus olhos ainda brilhassem de curiosidade, traindo sua vontade de saber mais. Depois do jantar, enquanto Milo ajudava ativamente a limpar a mesa, uma tarefa que ele insistiu em fazer apesar dos protestos de Anora, Talia puxou a Nora para o lado. Há algo que você precisa saber, ela sussurrou urgentemente. Eu ouvi o conselheiro Drith conversando com alguém na enfermaria. Durante as negociações de paz, eles mencionaram o menino humano, insinuando a importância de enviar a mensagem certa. A Nora sentiu um arrepio percorrer suas veias. Eles esclareceram o que isso significava. Talia balançou a cabeça em resposta, mas havia um brilho de satisfação em suas expressões. A Nora sentiu uma onda de satisfação. Depois que Talia partiu e Milo adormeceu, ela começou a andar de um lado para o outro em seu espaço apertado. Os gêmeos estavam deitados pacificamente em seu berço improvisado, completamente alheios às intrigas políticas que se desenrolavam ao seu redor. Ela olhou para a figura adormecida de Milo, encolhida como se, mesmo em sono, sentisse a necessidade de se proteger. Em apenas alguns dias, esse jovem humano havia transformado completamente seu mundo. Seu simples ato de bondade havia desencadeado um efeito dominó, um que agora estava à beira de se tornar uma onda de mudança, ou uma reação perigosa. Um leve toque interrompeu seu fluxo de pensamento. Ela abriu a porta cautelosamente, revelando o comandante Krell parado ali. Interceptamos algumas comunicações, ele disse sem qualquer introdução. Os puristas estão tramando algo para a reunião de amanhã. Podemos não ter todos os detalhes, mas cancelar não é uma opção. A Nora concluiu seu pensamento com um senso de urgência. Esta pode ser nossa única oportunidade de paz. Krell acenou solenemente em concordância. Vou enviar minha melhor equipe para lidar com isso, mas você precisa se preparar para possíveis problemas. Depois que ele partiu, a Nora retomou sua vigilância, sabendo que amanhã poderia anunciar tanto um novo começo quanto uma conclusão dolorosa. Enquanto observava de perto sua família inesperada, um voto silencioso se formou em seu coração. Não importava o resultado, ela protegeria Milo com a mesma devoção feroz que tinha por seus próprios filhos. Ele havia sacrificado tudo para salvar seus gêmeos, e ela estava determinada a fazer o mesmo por ele. Fora de seus aposentos, escondida nas sombras, uma figura observava a porta com um inquietante senso de propósito. A criança humana havia se transformado em um símbolo que certas facções estavam relutantes em deixar prosperar. Pela manhã, uma série de planos cuidadosamente elaborados seria colocada em ação, projetada para manter o delicado equilíbrio da ordem que não deveria ser perturbado. A zona neutra, uma vez a magnífica praça central de Neves, permanecia como um testemunho do brilho arquitetônico liridiano, com seus arcos altivos e pedras radiantes que pareciam brilhar com uma luz sobrenatural. Agora, era um lembrete assombroso do custo da guerra. Sua beleza era ofuscada por barricadas e posições de armas.
Anora ajustou nervosamente a gola de Milo enquanto seu transporte se aproximava do ponto de controle de segurança. Os gêmeos ficaram no abrigo com a matrona Licky, que os acolheu apesar dos riscos envolvidos. Lembre-se, ela disse suavemente a Milo. Você não precisa dizer nada se não quiser. Apenas estar aqui já é o suficiente. Milo acenou com um senso de gravidade. Ele estava vestido com um traje meticulosamente ajustado. Uma mistura harmoniosa de estilos humano e liridiano que representava a conexão que eles buscavam estabelecer hoje. Seu cabelo loiro estava cuidadosamente penteado, embora uma mecha rebelde ainda ousasse cair sobre sua testa. O comandante Krell sentou-se diante deles, sua postura inflexível. Minha equipe assegurou o perímetro, afirmou ele, sua voz firme, mas urgente. Mas permaneçam vigilantes. Ainda não temos ideia do que os puristas estão tramando. À medida que se aproximavam do ponto de controle, o transporte começou a desacelerar, a tensão pairando no ar. Através da janela, Anora observou enquanto a delegação humana fazia sua entrada do lado oposto da praça, uma exibição meticulosamente orquestrada de igualdade. Esse é o embaixador Thorn, disse Krell, gesticulando em direção a um homem alto e distinto, com cabelos escuros mesclados com prata. O olhar de Anora então se voltou para o segundo humano, um homem mais jovem, com ombros largos e um rosto que de alguma forma transmitia tanto a resiliência de um guerreiro endurecido pela batalha, quanto a calorosidade da bondade. Ele vestiu um uniforme militar formal adornado com a insígnia de um comandante, mas seus movimentos exalavam uma graça fluida que contrastava fortemente com sua aparência imponente. Este era o comandante Daniel Foster, um membro das Forças Especiais Humanas de Krell. Notavelmente, ele havia sido um defensor firme da paz desde o início do conflito, uma postura incomum para alguém do exército. Havia algo no tom de Krell que chamou a atenção de Anora, levando-a a olhá-lo mais de perto. Você o respeita, ela observou. Krell acenou com a cabeça, sua expressão séria. Nós cruzamos espadas em batalha em 2 ocasiões, ele confessou. Em cada uma delas, ele escolheu priorizar a evacuação de civis em vez de qualquer vantagem tática. Isso diz muito sobre seu caráter. Ele é verdadeiramente honrado. As portas do transporte se abriram, revelando a atmosfera carregada da zona neutra. Pessoal de segurança de ambas as espécies estava a uma distância cautelosa, com os olhos fixos uns nos outros, mãos próximas às armas, prontos para qualquer movimento súbito. O embaixador Thorn foi o primeiro a dar um passo à frente. Seu sorriso diplomático, uma mistura de charme treinado e calor genuíno. Lady Voss, obrigado por concordar com esta reunião. Ele começou, seu olhar se deslocando para Milo, cuja postura estava visivelmente se suavizando. E você deve ser o jovem sobre quem ouvimos tanto. Milo olhou para cima, admirando o imponente humano com curiosidade desmascarada. Fazia meses desde que ele havia encontrado outro de sua espécie. O comandante Foster deu um passo mais perto, ajoelhando-se para encontrar o olhar de Milo. Esse gesto inicialmente deixou os guardas liridianos tensos, mas logo entenderam sua intenção. Olá, disse ele, com uma voz rica e convidativa. Isso foi uma coisa corajosa que você fez. Milo deu de ombros, sentindo-se de repente tímido sob o peso do elogio. Eles estavam frios. Ele respondeu simplesmente. O sorriso de Foster se aprofundou, enrugando os cantos de seus olhos. Então só assim, né? Ele refletiu, olhando para Anora. Naquele momento, algo elétrico surgiu entre eles, um reconhecimento compartilhado, talvez, de espíritos afins, presos em circunstâncias além de seu controle. O comandante Foster desempenhou um papel crucial na organização desta reunião, explicou o embaixador Thorn enquanto caminhavam em direção ao pavilhão central. Ele compartilha minha crença de que este conflito persistiu por tempo demais. Meu marido se sentia da mesma forma. Anora disse suavemente. A expressão de Foster se tornou séria. O ministro Voss sempre foi uma voz de razão, e sua morte foi uma tragédia profunda para nossos povos. Dentro do pavilhão, representantes de cada lado se reuniram em torno de uma mesa circular, uma decisão consciente tomada para eliminar qualquer sensação de hierarquia. O alto conselheiro Pax e o conselheiro Dret
se posicionaram como as vozes da liderança liridiana, enquanto o embaixador Thorne e o comandante Foster representavam a humanidade. À medida que as discussões formais começavam, Milo se sentia cada vez mais inquieto. Sentindo sua inquietação, a Nora veio preparada. Ela discretamente lhe entregou um pequeno dispositivo de desenho para mantê-lo ocupado. Ele esboçou intensamente enquanto os adultos conversavam, ocasionalmente olhando para cima sempre que suas vozes se elevavam em desacordo. As incursões humanas no território liridiano, começou Drett com paixão, são uma resposta direta aos ataques liridianos e à ameaça às comunidades civis. Foster contra-argumentou, seu tom igualmente acalorado. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Isso realmente nos ajuda a continuar. O comportamento calmo dele contrastava fortemente com a evidente agitação de Drett. Senhores, o embaixador Thorne interveio, sua voz firme. Estamos aqui para buscar um terreno comum, não para revisitar antigas queixas. O alto conselheiro Pax acenou em concordância. De fato, acrescentou pensativamente. Talvez devêssemos nos concentrar no exemplo que está diante de nós. Ele gesticulou em direção a Milo, uma criança humana cuja compaixão brilhava intensamente enquanto ele cuidava dos bebês liridianos. Se uma criança pode olhar além de nossas diferenças e abraçar a unidade, então com certeza nós também podemos. Milo de repente se deu conta do holofote sobre ele, olhando para cima com os olhos arregalados ao perceber que era o foco da atenção de todos. Seu olhar se encontrou com o do comandante Foster, que respondeu com um aceno encorajador. Eu apenas fiz o que qualquer um faria, disse Milo, sua voz suave cortando o silêncio repentino. Eles eram bebês. Eles precisavam de ajuda. A profunda simplicidade de suas palavras pairava no ar, ressoando com todos os presentes. Naquele momento fugaz, até os negociadores mais experientes ficaram em silêncio. À medida que as discussões se desenrolavam, a Nora percebeu o comandante Foster roubando olhares para ela, convencido de que ela não estava ciente. Havia uma intensidade em seu olhar que acelerava seu coração, uma admiração, sim, mas também algo mais profundo que despertava dentro dela. Era um momento que a lembrava de que ela era mais do que apenas uma mãe e uma viúva. Ela era uma mulher com sua própria identidade. Durante uma breve interrupção, Foster se aproximou dela enquanto Milo estava cativado por uma exibição tática apresentada por um intrigado oficial de segurança Lyridian. Foster observou Milo com admiração, notando as qualidades extraordinárias do jovem garoto. Ele é bastante notável, comentou, acenando na direção de Milo, e Nora concordou com a cabeça, acrescentando, de fato. No entanto, suspeito que sua compaixão não seja tão rara entre os humanos quanto alguns dos meus compatriotas possam pensar. O sorriso de Foster confirmou seus pensamentos, refletindo uma compreensão compartilhada do espírito único do garoto. Nem todos os liridianos se encaixam na imagem fria e calculista frequentemente retratada pelos humanos. Ele fez uma pausa por um momento, então continuou em um tom mais suave. Tenho acompanhado de perto seus esforços na reassentamento de refugiados. Mesmo antes da situação com Milo surgir, você salvou inúmeras vidas, tanto humanas quanto liridianas. A Nora sentiu uma onda de alegria ao receber seu reconhecimento. Como você descobriu isso? Essas operações deveriam ser confidenciais. Eu faço da minha missão saber quem realmente está trabalhando pela paz. Ele respondeu, seus olhos castanhos quentes, que lembravam as especiarias raras da terra que seu povo valorizava, demorando-se sobre os dela um momento a mais do que o necessário, especialmente quando eles são tão dedicados quanto você. A atmosfera tensa se desfez quando uma comoção irrompeu na entrada. Um mensageiro liridiano entrou apressado, a urgência estampada em seu rosto enquanto se inclinava para sussurrar ao comandante Krell. A expressão do comandante escureceu com preocupação. Precisamos evacuar, declarou, dirigindo-se rapidamente ao lado de Anora. Relatórios de inteligência indicavam que as forças puristas estavam avançando em direção à zona neutra. O embaixador Thorne levantou-se sem hesitação. Devemos adiar as negociações, ele insistiu, mas Foster interveio, sua voz resoluta.
É exatamente isso que eles querem. Devemos continuar as discussões, mas precisamos nos mudar para um local seguro. Ele se virou para Anora, sua voz firme apesar da tensão no ar. A embaixada humana tem um bunker construído para suportar bombardeios orbitais. Podemos nos refugiar lá. A expressão do conselheiro Draff se contorceu de indignação. Você espera que entremos em um reduto humano? Isso pode ser uma armadilha. O alto conselheiro Pax observou com um toque de distanciamento. Se o comandante Foster pretendesse nos capturar, certamente não precisaria de um esquema tão intricado. Assim que Draff abriu a boca para responder, o distante estrondo de explosões reverberou pelo prédio, sacudindo suas fundações. Milo correu para o lado de Anora, seus olhos cheios de medo. Enquanto isso, Foster se movia com uma eficiência treinada, trabalhando em conjunto com Krell para garantir sua fuga. Enquanto corriam em direção aos transportes, Anora se encontrou bem ao lado dele. Milo segurou firmemente seu lado, sentindo o calor da presença de Foster. Fique perto, ele insistiu, sua mão repousando brevemente na parte inferior de suas costas. O gesto era ao mesmo tempo protetor e estranhamente íntimo, uma promessa silenciosa que ecoava no ar entre eles. Não vou deixar que nada aconteça com nenhum de vocês, ele a reassurou, sua voz firme e cheia de determinação. A sinceridade em sua voz a cativou, fazendo-a acreditar nele apesar de todas as lições que a guerra havia ensinado sobre confiança. Enquanto embarcavam nos transportes, liridianos e humanos unidos em uma aliança apressada nascida da necessidade, Anora notou o conselheiro Draff falando urgentemente em um dispositivo de comunicação. Sua expressão uma mistura de preocupação e determinação. Sua expressão era de triunfo, em vez de preocupação. Foster seguiu seu olhar, seus olhos se estreitando em percepção. Você também notou, ele disse em voz baixa. Ele não parece preocupado com o ataque. Anora acenou em concordância, porque ele sabia que isso estava vindo. Foster concluiu sombriamente. A pergunta pairava no ar. Com quem ele estava realmente colaborando? Enquanto seu veículo acelerava em direção à embaixada humana, Anora não conseguia afastar o mesmo pensamento. As peças do quebra-cabeça simplesmente não se encaixavam, exceto se alguém tivesse um interesse em prolongar esta guerra, a menos que a perspectiva de paz representasse uma ameaça a algo muito mais precioso do que as vidas que estavam sendo sacrificadas. Ao lado dela, Milo se inclinou mais perto, sua pequena mão deslizando para a dela. Em seus olhos, ela não viu medo. Em vez disso, viu uma determinação feroz. Era o mesmo espírito inabalável que o havia levado a compartilhar sua única posse com 2 bebês alienígenas naquela noite fria. Não importa a conspiração que encontrassem, Anora entendia que precisariam daquela mesma coragem inabalável para navegar por ela. O bunker da embaixada humana zumbia de energia, enquanto o pessoal de segurança montava diligentemente perímetros ao redor das redes de comunicação. Apesar da atmosfera de crise predominante, o espaço exalava uma sensação inesperada de conforto. Foi projetado de forma cuidadosa para acomodar diplomatas durante emergências prolongadas, apresentando quartos privativos, salas de reunião e até mesmo uma aconchegante área de recreação. Milo aventurou-se nesse ambiente desconhecido, sua curiosidade cautelosa guiando cada um de seus passos, enquanto os adultos se envolviam em discussões sérias na sala principal de estratégia. Foster havia enfatizado a importância de fornecer ao alto conselheiro, Pax, e ao embaixador Thorne um canal seguro para se comunicarem com seus respectivos governos. Enquanto isso, o conselheiro Drith estava sob cuidadosa vigilância, tratado com um escrutínio educado, mas firme. Temos informações indicando que este conflito está sendo deliberadamente prolongado. Foster elaborou, projetando uma série de pontos de dados na tela holográfica. Ele destacou rotas de suprimento que não deveriam estar lá, remessas de armas que não estão alinhadas com os inventários oficiais e comunicações que contornaram os canais padrão. Anora examinou meticulosamente as evidências diante dela. Sua mente analítica, aguçada por anos de trabalho diplomático ao lado de seu falecido marido, rapidamente compreendeu as implicações mais profundas em jogo.
Você acredita que alguém está lucrando com esta guerra? Ela perguntou com a voz firme. Não apenas lucrando, interveio Foster, mas orquestrando isso. O bombardeio que tirou a vida do seu marido aconteceu apenas algumas horas depois que ele alcançou um avanço nas negociações de paz. O rosto marcado do alto conselheiro Pax assumiu uma expressão séria. O ministro Voss havia descoberto irregularidades preocupantes nas aquisições militares, levando-o a suspeitar que alguém estava desviando recursos. O conselheiro Drath está encarregado das aquisições militares, a Nora disse lentamente, sua voz impregnada de preocupação. O embaixador Thorne acenou pensativamente. Temos suspeitas semelhantes do nosso lado, disse ele. Existem radicais que parecem saber exatamente quando e onde atacar, garantindo o máximo de vítimas enquanto minimizam qualquer chance de diálogo. Enquanto os adultos se envolviam em sua séria discussão, Milo se afastou para o lado mais distante do bunker, onde unidades de armazenamento alinhavam as paredes, sua curiosidade o levando a explorar as sombras da sala. Algo sobre os padrões nos painéis de segurança despertou sua curiosidade. Um deles se destacou, não se alinhando exatamente com os outros. Impulsionado pelo senso inato de maravilha de uma criança, ele pressionou a palma contra ele. Para sua surpresa, o painel deslizou para abrir, revelando uma pequena alcova cheia do que parecia ser equipamento de comunicação. Intrigado, Milo se arrastou para dentro. O dispositivo diante dele era diferente de tudo que ele já havia encontrado. Não era humano nem de design extravagante. Sua superfície pulsava com um brilho violeta sinistro. Quando Milo o tocou inadvertidamente, o dispositivo ganhou vida, projetando uma impressionante imagem tridimensional no ar. Milo olhou atentamente para as figuras bizarras que piscavam na projeção. Elas eram altas e magras, com cabeças alongadas e um número inquietante de olhos. Suas vozes preenchiam o ar com uma linguagem áspera e clicante que era completamente estranha para ele. No entanto, em meio à cacofonia, uma palavra ecoou repetidamente, capturando sua atenção. O comandante Foster da Marinha se afastou do dispositivo peculiar, uma expressão de intriga cruzando seu rosto. Encontrei algo em comum, anunciou. Ele foi o primeiro a alcançar Milo, com a Nora logo atrás. À medida que se aproximava, sua expressão se transformou de curiosidade em puro choque ao reconhecer a projeção diante dele. Prossianos, ele respirou, mas eles deveriam permanecer neutros neste conflito. O que são os Proxians? Milo perguntou, aproximando-se do lado de Anora. Eles são uma espécie da borda externa, explicou Foster, sua atenção já focada no dispositivo em suas mãos. Tecnologicamente avançados, mas ferozmente isolacionistas, conseguiram manter laços diplomáticos tanto com os humanos quanto com os liridianos. Tudo isso enquanto se mantinham afastados de nossos conflitos. No entanto, parece que eles não são tão neutros quanto professaram ser. A Nora observou com uma expressão sombria. Foster ativou seu implante de comunicação, direcionando urgentemente a equipe de segurança para a seção de armazenamento C. Encontre o conselheiro Dredd agora, ele ordenou. No entanto, em meio ao caos, Dredd já havia conseguido escapar, fazendo sua fuga em um transporte que seguia de volta para o território liridiano. Ele está indo direto para seus verdadeiros mestres, comentou Foster enquanto se reuniam na sala de estratégia. Este dispositivo serve como uma conexão direta com o proxy e o alto comando. Eles têm jogado dos dois lados, vendendo armas, fornecendo inteligência e orquestrando incidentes sempre que a paz parecia ao alcance. Mas por que o embaixador Thorne fez tal exigência? O alto conselheiro Pax sentiu o peso da realização se instalar. A Marinha detém o maior depósito de Stellarite neste setor, um recurso crucial para sua tecnologia de propulsão. Se humanos e liridianos estivessem em paz, poderíamos aproveitar esses recursos juntos. Pegos no caos da guerra, eles estavam alheios à gradual degradação ao seu redor. Precisamos de provas inegáveis que convençam ambos os governos, afirmou Anora com firmeza. Foster acenou com a cabeça em concordância, percebendo a gravidade da situação deles. Este dispositivo sozinho não será suficiente, acrescentou.
Os Proxions devem ter agentes infiltrados tanto nas estruturas de comando humanas quanto nas Lyridianas. Dredd é, sem dúvida, um deles, mas haverá outros. À medida que o peso dessa realização se instalava, a Nora foi dominada por uma profunda onda de tristeza. Seu marido não havia caído devido a uma ideologia ou mesmo a um simples mal-entendido. Ele havia sido sacrificado por lucro, uma peça nas mãos daqueles que viam a guerra apenas como uma oportunidade de negócio lucrativa. Foster parecia ler seus pensamentos. Vamos completar o que seu marido começou. Ele prometeu suavemente. Enquanto os outros se ocupavam em garantir as evidências e estabelecer comunicações seguras, Foster guiou a Nora até um pequeno deck de observação que oferecia uma vista dos terrenos da embaixada. Através das janelas fortificadas, eles olhavam para a vasta cidade de Navy, onde chamas ainda tremulavam em vários distritos. A angústia de Anora ecoava um chamado desesperado por recursos. É uma história antiga, respondeu Foster. O ombro dele roçou no dela, mas desta vez não precisava terminar da mesma forma. A proximidade entre eles de repente parecia elétrica, impregnada de uma intensidade que transcendia a crise em questão. Anora se viu cada vez mais ciente dele, não apenas como um companheiro em sua situação, mas como um homem. Seu calor a envolvia, seu perfume pairava no ar, e o ritmo constante de sua respiração proporcionava um pano de fundo reconfortante. Como você soube? Ela perguntou, em parte para desviar sua mente das emoções inesperadas que a envolviam. Sobre os Proxions? Ele hesitou, seu olhar fixo na vasta paisagem urbana diante deles. Eu não sabia os detalhes, não especificamente, mas eu testemunhei muitos conflitos que não trouxeram benefício para nenhum dos lados. Alguém sempre se beneficia da guerra. Eu só precisava descobrir quem era. Ele se virou para ela, seus olhos refletindo as chamas distantes. Seu marido era um homem bom. Ele reconheceu os mesmos padrões. Anora acenou com a cabeça em concordância, sua voz mal acima de um sussurro. Ele acreditava que a paz estava ao alcance. E ele estava certo. Quando a mão de Foster encontrou a dela, uma corrente elétrica percorreu seu corpo com seu toque. Agora, eles tinham a chance de provar isso. O momento pairou entre eles, carregado de possibilidades, até que Foster se inclinou, pausou por apenas um instante e pressionou seus lábios suavemente contra os dela. A sensação era estranha para Anora. Os Lyridians não se beijavam, mas parecia surpreendentemente natural. Uma onda de calor percorreu seu corpo, deixando-a tonta e sem fôlego. Quando finalmente se afastaram, ambos estavam ofegantes, com os corações acelerados após a conexão inesperada. Sinto muito, começou Foster, sua voz tingida de arrependimento. Eu não deveria ter. Mas antes que ele pudesse terminar, Anora o silenciou com outro beijo. Desta vez, foi mais profundo e mais seguro. Suas mãos exploravam os contornos sólidos de seu peito, enquanto seus braços se envolviam em torno de sua cintura, puxando-a para mais perto em seu abraço. Não se desculpe, ela sussurrou contra seus lábios. Não por isso. Mais tarde, na solidão de seus aposentos designados, eles se uniram com um fervor alimentado pelo perigo compartilhado e pelo vínculo inesperado que havia se formado entre eles. Os contrastes entre suas espécies tornaram-se uma fonte de fascinação em vez de divisão. Sua pele azul fria contrastava com seu bronzeado quente, os padrões hipnotizantes de luz que dançavam pelo corpo dela quando tocada. A união deles era uma bela mistura de ternura e intensidade, um ato ousado de desafio contra aqueles que buscavam manter seus povos separados. No abraço de Foster, Anora descobriu não apenas prazer, mas também um senso de cura, um lembrete comovente de que a vida continuava a prosperar, mesmo em meio às sombras. Enquanto estavam entrelaçados depois, Foster traçou suavemente os padrões luminosos em seu ombro, cada toque um testemunho silencioso de sua conexão compartilhada. Devemos verificar como está o Milo, ele murmurou. A menção do garoto os trouxe de volta à realidade. E Nora hesitou, mas acabou concordando, afastando-se relutantemente. Ele provavelmente está se perguntando onde estamos. Eles se dirigiram à área de recreação,
onde encontraram Milo absorto em um jogo. Ele estava ensinando a um oficial de segurança humano cativado o jogo escandaloso que a Nora havia apresentado a ele no abrigo. Ao entrarem, o menino olhou para cima, seus olhos atentos absorvendo a aparência um pouco desleixada deles e a tensão não dita entre os dois. Com sua característica franqueza, ele se virou para Foster e perguntou: "Você vai ser meu novo pai?" Foster piscou surpreso antes de se agachar para ficar na altura de Milo. "Isso é definitivamente algo que todos nós precisamos discutir", disse ele pensativamente. "Mas eu realmente gostaria de ser seu amigo, se isso estiver bem para você." Milo fez uma pausa por um momento, ponderando a oferta. "Amigo soa bem." Ele finalmente respondeu. Por enquanto, os adultos trocaram olhares divertidos acima de sua cabeça. Seu momento descontraído abruptamente interrompido por uma chamada urgente da sala de estratégia. "Fizemos progressos na decodificação de mais do proxy e das comunicações", veio o anúncio. O embaixador Thorne trouxe a alarmante notícia. Eles estão orquestrando uma operação significativa. Um ataque de bandeira falsa visando tanto a liderança humana quanto a Luridian. Se este plano se concretizar, a guerra pode sair do controle, não deixando chance para a paz. Quando Foster pressionou por ação até amanhã, o proxy e os agentes já estavam estrategicamente posicionados, prontos para executar sua missão. O coração de Anora afundou à medida que o peso da verdade se instalava. Eles possuíam a informação crucial, mas o tempo estava se esvaindo, deixando-os incertos se isso faria diferença. A expressão de Foster mudou, endurecendo-se com determinação. "Então agiremos esta noite", declarou ele. "Vamos entregar o que descobrimos a ambos os governos ao mesmo tempo. Isso é incrivelmente arriscado", advertiu Thorne. "Esperar também é arriscado", retrucou Foster, seu olhar se voltando para Anora. "Você está comigo?" Sem hesitar, ela acenou com a cabeça. Sempre. Enquanto se preparavam para o que poderia ser sua missão mais perigosa até agora, Anora sentiu uma onda de força da inesperada família que haviam formado juntos. Um comandante humano, um diplomata astuto e um menino de 5 anos, cujo ato inocente de bondade havia colocado tudo em movimento. Não importava o que o amanhã reservava, eles enfrentariam juntos. Quando a aurora rompeu sobre Navis, 3 transportes não marcados correram pelas ruas devastadas, seus motores rugindo contra o pano de fundo de uma paisagem dilacerada pela guerra. No banco da frente do veículo, Anora estava sentada ao lado de Foster, sua mão firmemente entrelaçada na dele. Do outro lado, Milo havia adormecido, exausto com os preparativos da noite. "Você tem certeza disso?" Foster perguntou, sua voz mal acima de um sussurro para não perturbar o menino adormecido. E Nora acenou com a cabeça em concordância. "Se quisermos ter alguma chance de sermos acreditados, devemos apresentar nosso caso unidos, humanos e luridianos, lado a lado." A urgente sessão conjunta havia sido orquestrada através dos canais pessoais do alto conselheiro Pax, contornando habilidosamente as comunicações oficiais comprometidas. Tanto os líderes humanos quanto os luridianos se reuniriam na Catedral Neutra de Concor, uma estrutura notável que de alguma forma havia resistido aos estragos dos bombardeios, talvez servindo como um monumento final e irônico a tudo que havia sido perdido. Eles teriam não mais do que 10 minutos juntos antes que os protocolos de segurança inevitavelmente os obrigassem a se separar. A voz do embaixador Thorne ecoou na frente, um lembrete severo. "Façam valer a pena." Anora lançou um rápido olhar para Milo, que insistira em se juntar a eles apesar de suas preocupações. Ela não pôde deixar de pensar na máquina alienígena com a qual ele discutira, sua lógica teimosa lembrando-a de uma criança. E agora, aqui estava ela, entrelaçada no próprio tecido desta história em desenvolvimento. Ele não estava enganado. As evidências que possuíam eram inegáveis. O dispositivo de comunicação por procuração, as transmissões decodificadas e os registros financeiros detalhando a extração de recursos pintavam um quadro convincente. No entanto, Milo se apresentava como um testemunho vívido das complexidades da humanidade, capaz tanto de escuridão quanto de luz.
Ele exemplificava não apenas a coexistência, mas um cuidado genuíno uns pelos outros. O transporte foi gradualmente desacelerando à medida que se aproximavam da catedral. Através das janelas embaçadas, a Nora avistou uma presença de segurança formidável. Soldados humanos faziam a vigilância, com a postura rígida, enquanto guardas lúgubres mantinham uma distância cautelosa, criando uma atmosfera densa de tensão. Se nossos dedos nunca estiverem longe dos gatilhos, devemos lembrar o que Foster compartilhou com a equipe. Nos movemos como um só, sem separação. Ao primeiro sinal de interferência de terceiros, abortamos e mudamos para nosso plano de contingência. Este plano envolve uma transmissão direta para a população civil. Uma abordagem mais arriscada, mas pode ser nossa única opção se a liderança continuar indiferente. Ao saírem dos veículos, a Nora sentiu uma onda de vulnerabilidade tomar conta dela. Ela instintivamente puxou Milo para mais perto de seu lado, buscando conforto em sua presença. Enquanto isso, Foster observava os arredores, seu treinamento militar aparente em cada movimento deliberado. "Fique perto de nós", ele instruiu Milo, que acenou com a cabeça em compreensão, sua expressão séria. O interior da catedral contrastava de maneira marcante com o caos que se desenrolava do lado de fora. Com seus tetos altos feitos de pedra polida e mosaicos intrincados que ilustravam vividamente o histórico primeiro encontro entre humanos e Lyridians séculos atrás, o espaço exalava uma sensação de reverência e beleza. Um momento cheio de esperança, não de ódio. No coração da Câmara Central, 2 semicírculos de oficiais estavam de pé, de frente um para o outro, separados por uma divisão. De um lado, comandantes militares humanos e líderes políticos se reuniam, enquanto seus homólogos liridianos ocupavam o lado oposto. A tensão na sala era palpável, uma entidade viva que parecia vibrar a cada respiração. O alto conselheiro Pax e o embaixador Thorn foram os primeiros a avançar, suas posições estimadas lhes conferindo a autoridade para iniciar os procedimentos. O comandante Krell estava entre o contingente militar liridiano, sua expressão cuidadosamente neutra, mas seus olhos permaneciam vigilantes. Representantes honrados, Pax começou, sua voz envelhecida, mas surpreendentemente forte, chamando a atenção. "Convocamos esta sessão de emergência para revelar evidências de extrema importância para ambos os nossos povos. Evidências que indicam que podemos ter lutado contra o inimigo errado." Thorn continuou de forma tranquila, revelando que nosso conflito foi orquestrado por uma força externa, movida por seus próprios interesses. Sussurros percorriam ambas as delegações, criando um clima de tensão. A Nora notou vários oficiais trocando olhares cautelosos, suas mentes já aceleradas com potenciais contra-argumentos e estratégias. Foi então que Foster deu um passo à frente, flanqueado por Inor e Milo, pronto para se dirigir à Assembleia. 3 dias atrás, uma criança humana se deparou com um dispositivo oculto de proxy e comunicação nas profundezas do bunker da Embaixada Humana. Um dispositivo que nunca deveria ter sido encontrado. Inor entrou para compartilhar a história que se desenrolava. As transmissões que conseguimos decifrar revelam uma campanha calculada, orquestrada pelo proxy e pela hegemonia, com o objetivo de prolongar e intensificar nosso conflito, enquanto continuam a extrair valiosos depósitos de estelarita debaixo de Neves. O general humano inclinou-se, sua expressão grave. "Estas são acusações sérias", afirmou, com a voz firme. "Onde está este dispositivo agora?" Foster respondeu gesticulando para um oficial de segurança, que avançou com um recipiente selado na mão, acompanhado por um conjunto abrangente de registros detalhando as transmissões decodificadas. À medida que as evidências se desenrolavam diante deles, Inor observou as expressões de todos na sala. Alguns rostos registraram choque, outros exibiram sobrancelhas céticas, e poucos mostraram um lampejo de medo. Ela anotou cuidadosamente essas reações, reconhecendo que eram os medrosos que precisava observar de perto. Um ministro Lyridian se levantou, reconhecendo a verdade na afirmação, mas o dano já havia sido causado. A confiança entre nossos povos estava quebrada, aparentemente além de reparo. "É Foster quem se atreve a desafiar isso?" Ele perguntou, gesticulando em direção a Milo. Este menino, no entanto, tinha uma perspectiva diferente.
Ele não hesitou em agir quando descobriu 2 bebês Lyridian deixados sozinhos no frio cortante. Ele ofereceu-lhes a única posse que tinha, seu cobertor, e escolheu ficar ao lado deles durante toda a noite. Milo avançou, seu rosto juvenil uma imagem de seriedade, mas desprovido de medo, enquanto falava com os mais formidáveis líderes de 2 grandes civilizações. Eles eram apenas bebês, disse ele de forma direta. Eles precisavam de ajuda. Não importa se são azuis ou não. A profundidade de suas palavras inocentes pairava no ar, silenciando momentaneamente até os céticos mais endurecidos. Inor continuou, sua voz firme, mas cheia de emoção. Meu marido descobriu o primeiro fio desta conspiração antes de sua trágica morte. O ministro Voss era um firme crente na possibilidade de paz, convencido de que era essencial para que nossos povos prosperassem. Seus esforços incansáveis pavimentaram o caminho para este momento. Foster aprimorou a discussão ativando uma exibição holográfica que ilustrava de forma vívida os dados sobre a extração de recursos. Os padrões de depleção de recursos estelares estavam strikingly alinhados com as escaladas em nosso conflito. Era como se, cada vez que a paz parecia ao alcance, um novo incidente surgisse para destruir essa esperança. Cada incidente não trazia vantagem nem para os humanos, nem para os Lyridianos. Servia apenas aos interesses dos Proxions. A evidência era irrefutável. Ainda assim, Inor podia sentir um lampejo de resistência em alguns rostos. O investimento profundo no ódio tornava difícil para eles deixarem isso para trás. Então, inesperadamente, o comandante Krell surgiu da delegação Lyridiana. Eu lutei contra humanos por 3 anos, ele declarou, sua voz profunda ecoando por toda a câmara. Eu acreditava que estava defendendo meu povo. Eu testemunhei uma criança humana defender corajosamente os bebês Lyridian, colocando sua própria segurança em risco. Eu vi um comandante humano colocar as vidas de civis acima de qualquer ganho militar. Ele gesticulou em direção a Foster. Se de fato fomos manipulados, então nossa verdadeira força reside em nos unirmos contra aqueles que buscam nos usar como meras peças. Uma onda de concordância percorreu a reunião, mas antes que pudesse ganhar impulso, as portas da catedral se abriram com uma força dramática. Um esquadrão de soldados mistos de Lyridia e humanos entrou, liderado por uma figura que fez com que um calafrio percorresse a espinha dos presentes, o conselheiro Drett. Isto é traição, declarou Drett, sua voz ecoando com autoridade. Esses indivíduos conspiraram com forças inimigas e fabricaram provas falsas para sabotar nosso esforço de guerra. Foster instintivamente se colocou na frente de Inor e Milo, uma barreira protetora contra a ameaça iminente. Seu mestre está te enviando para nos silenciar, Drett. Ele desafiou, seu tom afiado e desafiador. Ou devo me referir a você pelo seu título? A atmosfera estava carregada de tensão, torcida pela raiva. Prendam-nos. Mas os soldados hesitaram, olhando nervosamente entre Drett e seus oficiais superiores. Naquele breve momento de incerteza, Milo aproveitou a oportunidade, avançando rapidamente e passando pela posição defensiva de Foster. Ele se posicionou bem entre as 2 delegações, sentindo-se pequeno e vulnerável na ampla câmara. Por que vocês ainda estão lutando? Ele perguntou, sua voz de criança penetrando a densa tensão no ar. Os alienígenas maus estão roubando suas preciosas pedras enquanto vocês se machucam uns aos outros. Isso é absurdo. Uma risada surpresa escapuliu de alguém na delegação humana, rapidamente reprimida, mas quebrou o controle do comando de Drett. O alto conselheiro Pax se levantou, sua voz firme. O garoto fala a verdade. Temos estado cegos. Ele se virou para a delegação humana, sua voz firme e resoluta. Proponho uma operação conjunta imediata para investigar essas alegações. Se forem comprovadas verdadeiras, devemos confrontar o proxy e a enganação juntos. O presidente humano ouviu atentamente, acenando lentamente com a cabeça em concordância. Concordado. Vamos concordar com uma pausa temporária nas hostilidades enquanto conduzimos nossa investigação, sugeriu alguém. Mas antes que as palavras pudessem se assentar, Drett irrompeu em desafio, sua mão se lançando em direção a uma arma escondida. Em um instante, Foster entrou em ação,
derrubando-o no chão com uma velocidade relâmpago, impedindo-o de puxar o gatilho. Os soldados que um dia estiveram ao lado de Dredd agora voltaram suas armas contra ele, suas verdadeiras lealdades expostas. Leve-o para uma detenção segura, ordenou o presidente, sua voz firme e resoluta, e certifique-se de identificar qualquer outra pessoa que possa estar comprometida. Enquanto Dredd era escoltada para longe, denunciando furiosamente os simpatizantes humanos e os comerciantes de raça, Inor sentiu uma sensação de alívio tomar conta dela. Não era uma vitória não ainda, mas marcava o início de uma jornada em direção à paz. Mais tarde, enquanto equipes conjuntas de humanos e loridianos iniciavam a tarefa crucial de identificar e neutralizar proxies e influências, Inor descobriu Foster em um canto sereno dos jardins da catedral. Milo estava próximo, cativado por uma fonte onde a água dançava em padrões hipnotizantes. Tudo controlado pelo poder do pensamento. Ele é extraordinário, comentou Foster com o olhar fixo no menino, transbordando de afeto. De fato, respondeu Inor, acenando com a cabeça em concordância. Milo lembrava a todos de uma verdade fundamental que muitas vezes esquecemos, que a compaixão não conhece fronteiras entre espécies. Foster se virou para ela, seus olhos cheios de uma ternura que fez seu coração disparar. O que acontece agora? Para nós, quero dizer. Ele perguntou, sua voz suave, mas esperançosa. Inor sorriu, seus dedos traçando suavemente a linha de sua mandíbula. Agora, criamos algo novo juntos. Ele pegou a mão dela, pressionando um beijo suave em sua palma. Um gesto humano peculiar, mas encantador, que enviou deliciosas ondas de arrepio pelo corpo dela. Ela se pegou pensando, eu gostaria muito disso. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi um beijo cheio de promessas, uma conexão ternura, em vez de uma corrida frenética de desejo. A promessa de tempo, a emoção da descoberta e o encanto de um futuro que eles nunca haviam ousado imaginar apenas dias antes. Vocês dois se beijando? Milo comentou, tendo deixado a fonte para trás em busca deles. No entanto, apesar do nojo estampado em seu rosto, o brilho de alegria em seus olhos traiu seus verdadeiros sentimentos. Foster riu, bagunçando, brincando o cabelo do garoto. Você vai entender algum dia, ele disse. Não, eu não vou, Milo declarou, sua convicção tão forte quanto só a de uma criança de 5 anos poderia ser. Podemos ir buscar os gêmeos agora? Eu quero mostrar a eles a fonte, ele acrescentou ansiosamente. O coração de Inor se encheu de amor pela família inesperada que haviam criado. Um homem humano, uma mulher liridiana, um menino humano e gêmeos liridianos. Embora viessem de espécies diferentes, estavam unidos por um laço que transcendia a biologia, entrelaçados por algo muito mais profundo. Sim, ela disse, entrelaçando seus dedos com os de Milo. Foster segurou sua outra mão. Vamos buscar nossa família. 6 meses depois, enquanto os vizinhos iniciavam a gradual jornada de reconstrução, uma cerimônia comovente se desenrolou na revitalizada Praça Central. Um monumento foi inaugurado. Uma escultura comovente que retrata um pequeno menino humano estendendo um cobertor para 2 bebês liridianos. Abaixo dessa cena tocante, uma inscrição em escrita humana e liridiana dizia: do menor ato de bondade, a paz nasceu. A nora estava ao lado de Foster, seu marido aos olhos da lei humana e liridiana. Juntos, eles observavam Milo agora oficialmente seu filho brincar com os gêmeos. Ele estava animadamente ensinando-lhes um jogo que havia inventado, misturando habilidosamente elementos de ambas as culturas em uma experiência encantadora. O proxy e a ameaça iminente haviam sido efetivamente neutralizados, seus esquemas manipulativos expostos para que todos pudessem ver por toda a galáxia. Agora, os recursos estelares de naves estavam sob a gestão conjunta de uma comissão humano-liridiana. Enquanto os lucros desses recursos eram direcionados para esforços de reconstrução, a situação estava longe de ser perfeita. Séculos de desconfiança não podiam desaparecer em um instante, mas a cada dia que passava, uma nova compreensão surgia e novas conexões eram forjadas entre povos que outrora se viam apenas como adversários. Valeu a pena?
Foster perguntou suavemente, com o braço envolto em sua cintura. Toda a dor e perda suportadas para chegar a este momento? A Nora observou a risada de Milo enquanto um dos gêmeos tentava imitar seus movimentos, sua pele azul um contraste marcante com sua compleição humana. Pergunte-me novamente em 20 anos, ela respondeu, quando essas crianças tiverem crescido em um mundo onde a paz reina entre nossos povos. Foster sorriu enquanto a puxava para mais perto. Naquele momento, enquanto observava sua improvável família florescendo contra todas as probabilidades, a Nora sentiu uma profunda certeza. O simples gesto de um menino compartilhando seu cobertor havia transformado não apenas seu mundo, mas incontáveis outros além da medida.